Nosso Deus e Pai, agradecemos esse grande privilégio juntar numa reunião para abrir tua palavra, que é luz para nós, ilumbra nosso caminho. Pedimos, nosso Deus e Pai, que tu possa abençoar esta hora junto, pode abrir nosso entendimento, podemos ser dirigidos pelo Espírito Santo e ter liberdade em falar e em entender tudo o que é tua vontade nessa noite. Agradecemos por nosso Senhor Jesus, tu Filho amado, que veio a este mundo para levar-nos em comunhão com nosso Deus e ter esse privilégio de participar da herança de Cristo Jesus, co-herdeiros com Ele, de todo Ele ganhou. E agradecemos pelo privilégio de representar nosso Senhor Jesus nesse mundo. Pedimos que tu possas dirigir tudo e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado para todos vocês que estamos aqui juntos. Agradeço seu desejo de ficar na Bíblia e para mim é um grande privilégio. Nosso tema hoje é, pela sugerência de Jonathan, é a música. E junto com isso, não só música, mas nossa relação com Cristo para cantar seus louvores. Espírito, alma e corpo. Deus nos criou numa forma distinta de toda a demais criação. Por isso queremos começar com o livro de Gênesis, capítulo 1. 2 versículos, capítulo 1, depois em 2:7. Não sei se voluntário a ler essas escrituras, ou a vezes eu posso ler, mas não gosto de a voz de norte-americano lendo português. Então, não sei, Gênesis 1, 27 e 2:7 para começar. 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. É um grande privilégio ser da raça humana. Muito melhor que anjo. Porque nós somos feitos na mesma imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que Deus nos criou para ter relação mais íntima com nós. E Ele criou a nós para esta posição de privilégio. E esse vai relacionar com nosso propósito. O propósito de Deus, quando Ele criou o homem, foi ter relação com sua criatura. E então, muitas vezes, a humanidade não toma em conta ou não toma atenção de essa posição que tem. Muitos perderam esse conhecimento de que se são imagem de Deus diante de toda a criação. Mesmo os anjos são servos para os herdeiros da salvação, diz a palavra.
Então, que bom para nós ter este privilégio. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Pode ler, por favor. Efésios 1, do 3 ao 6, né? Yeah. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo fala disso no Novo Testamento, dando graças a Deus por esta posição de relação que tem. E parte disso para dar para o louvor e glória de sua graça. Este é dos maiores propósitos de Deus para nós. Dar graças e dar louvor a Ele. E uma das formas que nós podemos fazer isso é por canção. Interessante que o homem é o que pode cantar. A Bíblia nunca fala que os anjos cantam. Sabemos que os animais não cantam. Ou não cantam da forma que nós, com palavras, com inteligência. As criaturas cantam a Deus, mas não com inteligência. Porque eles não têm espírito, alma e corpo, os três, igual como nós. Nós temos espírito, alma e corpo. E nosso tema trata de essas três coisas. Porque quando nós louvamos a Deus, abarca ou trata de todas essas três partes de nosso ser. Nós louvamos a Deus em espírito. O nosso espírito é nossa inteligência de conhecimento com Deus. Animais não têm espírito, não têm conhecimento de Deus. O homem sim. Mesmo os ateus têm espírito, embora que não reconheçam. Nós, então, temos espírito, alma é a parte de nossos sentimentos, o amor, o ódio, todos esses afetos são parte de nosso ser. E é relacionado com nossa posição de cantar a Deus. É bom cantar com emoção. É bom cantar com espírito, inteligência em nossa mente, de nossa posição com Deus. E também o corpo está ligado, porque com o corpo a voz canta ou fala e é uma parte de nosso ser. Então, a música também está relacionado com essas três coisas. E vamos a notar isso. Vamos a passar agora a Romanos 15, versículos 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é nosso privilégio, propósito de ficarmos unidos entre várias pessoas, louvando a Deus. 1 Pedro 2:9, outro versículo rápido, vamos a ver algumas escrituras para avançar. 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro explica aqui essa nossa posição. Somos povo especial, uma nação santa, sacerdócio real, para anunciar as virtudes dele que nos chamou. Então, é bom saber as bênçãos, os privilégios que temos e não só saber agradecer por isso. Muitos perguntam e acham que podem louvar a Deus melhor com música. Eles acham que a música adianta em nossa forma de adorar a Deus e louvar. E esse é pouco difícil para muitos quando falamos que nós adoramos a Deus em espírito e não por instrumentos materiais. Então, esse é parte do nosso tema que queremos tocar. Então, quero ver versículo em 1 Samuel que explica para nós como Saúl foi melhorado com música em su espírito, em su corpo e em su alma. O versículo é 1 Samuel 16:23. Esse foi no tempo quando o espírito mau veio sobre Saúl, o rei, e então eles chamaram que Davi toca a harpa, e quando ele tocava a harpa, essa música fez bem a Saúl, porque assim é a música. A música pode afetar nosso ser nas três maneiras. 1 Samuel 16:23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aqui se nota que Saul sentia alívio. Esse é sua alma, seu sentir. E se achava melhor, esse era o corpo. E o espírito mau saiu de seu espírito, retirava dele. Então, esse é caso que nos mostra que a música pode afetar-nos nesses três sentidos, três partes de nosso ser: corpo, alma e espírito. Agora, falamos pouco do espírito em 1 Coríntios 2:11 ao 13. Desculpa que vamos a ver muitas escrituras, mas essas quero como base do que estamos falando. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. E 12 e 13. Tá. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aqui vemos que a forma de entender a Bíblia é comparar coisas espirituais por meios espirituais. E nosso ser, nosso espírito, tem essa relação com Deus. E nessa maneira, o versículo fala do espírito com maiúscula, assim se fala maiúscula a palavra, e o espírito com minúscula é nosso espírito. Essas duas coisas relacionam com outro. Por exemplo, vou citar Romanos de capítulo 8, diz: o mesmo espírito com maiúscula testifica com nosso espírito com minúscula que somos filhos de Deus. Nossa relação com Deus, então, é pelo espírito que nós temos, e o Espírito Santo trata com nosso espírito para dar-nos inteligência nessas coisas. Grande privilégio, e muitos ficam ignorantes de sua posição diante de Deus nessa maneira. Então, a forma de não é por sabedoria humana, por educação ou cultura, essas coisas não adiantam referente conhecer a Deus. Para conhecer coisas desse mundo é outra coisa, mas conhecendo a Deus, não com palavras sabedorias humanas, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Logo, mais um versículo do Espírito antes de passar a nossa alma. Efésios 4, 20 ao 24. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Aqui temos uma exortação de não caminhar conforme a nossa natureza humana, na vontade do homem, mas renovados no espírito de nosso sentido, revestidos do novo homem. Esse é homem nascido de novo. Acho que à noite falaram de nascer de novo e a vida eterna, a nova vida que recebemos quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Então, é necessário de aprender, de renovar nossa maneira de pensar no Espírito, e para conhecer melhor a Deus e caminhar em ordem conforme a Deus. Então, o Espírito em nós necessita essa renovação para honrar a Deus. Nossa forma de adorar, nossa forma de trabalhar e tudo. Logo, vamos a ver nossa alma em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados,
Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Temos uma luta, um inimigo. Nossa alma são nossos afetos. Somos dirigidos muitas vezes por nossa alma. Nossa alma gosta de certa coisa e então nós fazemos essa coisa. Satanás faz tentação e nós então somos levados tras esse desejo que temos. Esse não só no sentido mau, mas também no sentido bom. Nossa alma pode ter alegria e honrar a Deus quando cantamos. E a música é interessante que a música do mundo, por exemplo, muita da música do mundo, em verdade, é triste. E contar todos os seus problemas em canção. E para mim, esse é estranho. Por que cantar se estou triste ou estou mal? Mas assim é a vida do mundo. Também tem canção de amor e de alegria e tudo. Então, a alma está afetada em todas essas coisas e a música afeta nossa alma, igual como nosso espírito. E logo nosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. São versículos bem conhecidos. Estamos falando de como nosso ser é afetado, espírito, alma e corpo, nesse tema. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no Espírito, os quais pertencem a Deus. Então, desde que somos de Deus, convertidos, nosso corpo deve ser utilizado também para honrar e glorificar a Deus. E essa foi uma exortação que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mora em nós, uma vez que recebemos a Cristo Jesus. Então, o corpo também tem seus desejos e sua parte que está afetado por música. Já com isso, então, vamos passar a música, as três partes da música, porque a música é composta de três coisas. Toda música é composta de melodia, harmonia e ritmo. E isso é bíblico. Vamos a ver que porque as variações de música são porque utilizam diferentes partes de essas coisas para gerar a música. O mundo diz que, ou a vezes ouvi dizer que cada pessoa pode ter sua preferência de música e toda música é igual. Mas esse não é assim, porque existe música bom e existe música mal, o que faz mal a pessoa, porque a música afeta a nós, nas três partes de nosso ser, espírito, alma e corpo. A melodia
é a parte mais importante da música. Sempre deve ser predominante na música bom. Se o ritmo toma a maior importância na música, então vai ter outro efeito em nós ao escutar ou participar nessa música. A melodia relaciona mais com a nosso espírito e mente, porque a música que é bom levará nosso espírito em uma forma bom. Terá palavras entendíveis para nossa inteligência. Se nós cantamos ou ouvimos uma música que não ajuda nosso espírito referente a Deus e nosso ser, então pode ser que não é muito bom. Depois, a harmonia é a segunda parte da música. A harmonia é algo que completa com a melodia. Quando ouvimos uma harmonia junto com a melodia da música, então dá um som que concorda a harmonia com a melodia. E essas são palavras técnicas, mas em estudar esse tema, descobri essas coisas. E a harmonia é o que afeta mais nossa alma. Quando você escuta uma melodia junto com uma harmonia, faz uma reação em sua alma. A vezes afeta também o corpo. A vezes na coluna faz não sei como descrever, mas como uma sensação de alegria. Hein? Como se fala isso? Um arrepio, um frio na espinha. É isso. Vocês sentiram isso? É parte do propósito da música de fazer isso. Então, quando faz de maneira boa, é bom, mas às vezes pode ser ao contrário. Então, quando combinamos melodia com harmonia, nossa alma está movido, está influenciado, tocado através de essa música. E a última parte da música é o ritmo, o tempo. Sempre tem um tempo. Às vezes é um tempo regular, há muitas classes de tempos, os que tocam instrumentos, aprendem tudo isso. E existem muitas classes de música. Toda classe de música é composto de só essas três coisas. Claro, é com diferente instrumento, pode ser com vento, pode ser com corda, etc. Como se diz percussão? Percussion? Percussão. Uhum. Percussão. Percussão maiormente controla o tempo, o ritmo da música. Então, a ritmo, a percussão, afeta mais o corpo. Você passa na rua e passa um carro com sua rádio,
¿cómo se llama hoy? Su música con sus boomboxes. No sé cómo se llama eso en portugués. What's boomboxes in Breno? Caixa de som? Imagina. Aquelas caixas de som grande, né? Imagina. Sim. Yeah. Esto, cuando você senta em alto volume, você sente dentro do corpo o movimento, é certo? E faz influência do corpo, o ritmo, até que se é um ritmo muito forte, você vai ver seu pé está batendo em tempo com a música. Afeta o ritmo, o corpo. Somos afetados assim. E é a propósito do ritmo de afetar-nos em nosso corpo. Até que os que estudaram, alguns científicos dizem que o corpo emite alguns químicos quando são afetados com música assim, produzem uma mudança no corpo, fisicamente. Essa é a música. Então, a música afeta as três partes de nosso ser. Então, depende da combinação de essas coisas se é música bom ou não é bom. Não é só coisa de preferência. Uma música onde o ritmo é predominante, se fala assim, predominante, quando a música, como o ritmo está predominante, então pouco influência para nosso espírito existe nessa música. Até que, a vezes, casi não existe uma melodia em certas classes de música. É só percussão e o afeto, então, é só mais no corpo e pouco na alma e espírito. Esse é o fato da música. Então, claro, nós não pensamos nisso quando escutamos, mas estou explicando por que algumas músicas podem ser bons e outras podem ser mal. Depende da combinação de essas três coisas: melodia, harmonia e ritmo. Quando em nossos hinos, por exemplo, a coisa predominante é a melodia. Sempre quando nós cantamos. E essa melodia, junto com as palavras, se for himno, então podem ser palavras de adoração ou experiência cristã, diferentes classes de hinos ou canções. Então, essa classe de música a melodia é predominante. Segundo lugar, harmonia. Eu conheço uma assembleia que tem muitos irmãos que têm dom de cantar e muitos irmãos gostam de cantar a harmonia. Sabe o que passou? Que tantos irmãos começaram a cantar harmonia que quase perderam o tono do hino, porque ninguém cantava a melodia. Isso foi interessante. Maiormente não temos esse problema, porque não somos tão idôneos para isso. Mas é um exemplo que mostra que nós temos que ter uma balança correta em nossa música e a maneira de que cantamos. Estamos falando também da música e da canção, porque muitas vezes vão juntos, não sempre. Então, quando nós, por exemplo, rock music, esse parece que já passou muito de moda, mas faz tempo esse foi
Y muchos hermanos estaban gustando de rock music. ¿Se entiende ese término? Rock. Hockey, ok, hockey, perdón. Hockey. Algunas personas dicen, ese es bom para cristão. No es bom para cristão. Voy a decir, porque tem demais ritmo y poco de las otras cosas. Y por eso podemos decir que no es hoy cosa de preferencia. Por eso, precisamente por esa cosa fue que yo decidí de procurar na Bíblia que fala de isso. Depois vamos a ver um caso onde tiveram essa classe de música e o dano que fez. Um versículo em 1 Coríntios 14, como estamos em temos tempo ainda. 1 Coríntios 14, 15 e 16. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Cantarei com o entendimento. Junto com a melodia vai o entendimento. Nosso espírito. Se somos entendidos, sabidos da nossa posição, das coisas que queremos louvar a Deus. Se não existe na música algo espiritual ou algo para nosso espírito, então não vale, não tem mesmo valor. Devemos cantar não só para ficar gozoso na alma e esquecer do espírito. E junto com o espírito é entendimento. Essas coisas vão juntos. Então, esse é um versículo que explica algo de isso. Outro versículo, passamos. Eu quero ver os dois versículos em Colossenses e Efésios parecidos. Colossenses 3:16. Para fazer um comentário desses dois versículos. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Agora leia Efésios 5:19 e 20 junto. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta. Cantamos para ficar alegres ou somos alegres e desde logo cantamos? Qual? Estamos alegres e cantamos. Obrigado. Estai alegres, cantai louvores. As duas coisas são corretas. Em Colossenses, esse é só pensar, não é o pensamento principal desses versículos, mas em Colossenses diz que quando a palavra habita em nós, que ensina-nos e admoesta-nos de cantar. E em Efésios, quando somos alegres, cantamos porque somos alegres. Então, eu acho que, irmãos, as duas coisas são corretas. Se você fica triste, leia a Bíblia, medita
las cosas de Dios y va a producir canción en su corazón. Y al contrario, cuando somos alegres, felices en Dios, entonces debemos demostrar o con canción, porque en la canción todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo van a demostrar esa alegría, esa posición de louvar a Dios y gozar das coisas da vida, porque somos alegres e temos essas bênçãos. Então, as duas coisas são a verdade. Agora, falando de salmos, hinos e cânticos, só uma palavra pequena. Talvez não podemos definir exatamente a diferença entre salmos, hinos e canções, cânticos espirituais. Mas sabemos que existem diferentes classes de cânticos. Salmos são celebrações dos louvores de Deus referente nossas experiências. E não são limitados ao livro de Salmos, que esse versículo não está falando só de que eles cantaram do livro de Salmos no Velho Testamento. Acho que eles fizeram salmos em seu tempo. Os versículos que leímos em Colossenses e Efésios, para mim, são em verdade, devem ser exercício de nós de escrever poesia ou hinos para cantar. Só quando nós, humanos, passamos por experiência e escrevimos himno, uma poesia que se pode contar, é que nós podemos juntar todos e demonstrar essa canção ou himno juntos cantando. Eu admiro muito as pessoas no século antes que eram muito espiritual e dedicaram a aprender, conhecer a Cristo e colocaram em poesia experiências da vida numa forma que pode cantar e lembrar de esses pensamentos. E por isso é interessante ler as experiências que pessoas tiveram que promoveu escrever tal hino ou cântico. É muito interessante. Não sei se algum de vocês tinha tratado de escrever hino ou uma poesia assim. Não é fácil. E nosso hinário em português não tem muitos hinos, mas tem algo bom para expressar esses pensamentos numa forma de cantar, utilizando a todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Esse é um grande privilégio. Às vezes acho que nós ficamos muito sérios quando cantamos, mas, claro, não devemos ser como os pentecostais, mas descontrolar o corpo. Mas o corpo está afetado, deve ficar afetado quando cantamos bem. Então, hinos são tributos de louvor ou canções de louvor dirigido a Deus, diretamente a Deus. Quando nós temos este privilégio, não cantar
acerca de Deus, ou das coisas de Deus, nós temos privilégio de dirigir-nos diretamente a Deus Pai e ao Filho. Um hino em nosso inário que pode ser, e muitos são, mas só para exemplo, nosso inário, o número 33, diz: Deus e Pai, a ti louvamos. Este é um hino. Estamos dirigiendo-nos diretamente a Deus e Pai. É um hino. Canções espirituais são cânticos uns aos outros referente coisas espirituais no deserto. Então, existem diferentes classes de cânticos. Agora, tocamos ao ponto de ritmo. Caso de Moisés e Josué. Éxodo 32, 15. Não sei até que versículo. Éxodo 32, 15 ao 17, 18? Éxodo 32, começando do versículo 15 hasta 19. Uma história interessante. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Obrigado. Agora vou perguntar, que classe de música era isso? Música secular? Acho que sei. Duas interpretações. Josué diz que alarido de guerra. Que classe de música usa em guerra? Ritmo. Com ritmo, tambor. Esto. Muito ritmo. Percussão. Pom, 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 pom. Para marchar, não? Então, essa música era rock. O classe de música provocava a carne de eles, os corpos, dançavam e estavam pouco ouve nessa música de melodia que dirigia a eles a sua relação de saber o que estavam fazendo. Eles estavam tratando de esquecer seus problemas e deixando dançar e ficaram nus no campo e era uma coisa de escândalo, essa classe de música. E Moisés, Deus já tinha falado que estava acontecendo isso. Essa é uma demonstração de como
a música afeta nosso ser, por bem ou por mal. Então, não é alarido dos vitoriosos, diz Moisés, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam e o oso. Moisés sabia interpretar essa música e assim foi, porque eles estavam adorando o bezerro e estavam dançando, etc. E causou muito problema. É um exemplo, então, da mesma Bíblia, como a música que não tem a boa combinação de melodia, harmonia e ritmo. Essa era música de muito ritmo. Então, essa classe de música não é para benefício nas coisas de Deus. Agora, Satanás, interessante que a Bíblia fala de Satanás. Não vamos a ver, mas só eu vou citar, você pode ver em Isaías 14:11 e se pode marcar Isaías 14:11 e Ezequiel 28:13, compara a Satanás que usa alaudes, tambores e pífaros. Esos, no sé exactamente esos instrumentos, mas nos indica que Satanás sabe usar a música para influenciar. No, yo acho que no es necesariamente que Satanás y sus demonios están tocando, pero ellos utilizan a los hombres para influenciarnos. Igual en una manera de Aarón, pez o becerro de oro. Temos o caso de Nicodemo, Nabucodonosor en Daniel, que utilizó a música para influenciar todo el mundo a adorar a imagen de oro que él fez, una idolatría. Esos son casos que demuestran cómo el enemigo utiliza a música para o mal. Y entonces, tenemos que ser conscientes de eso y no podemos dejarnos aceptar cualquier clase de música. No estoy diciendo que la música en sí es mal. La música es buena en su lugar, no para adorar a Dios, mas para nosotros. No tenemos tiempo para hablar mucho de adoración a Dios sin música. ¿Por qué? Porque acho que el tiempo ya está pasado. Só voy a citar duas pessoas o que eles falaram acerca da música. O primeiro é o irmão Darby. O irmão Darby falou isso. A música é uma ocupação. Ele está falando de dedicar-se a sua vida à música. Disse, a música é uma ocupação muito perigosa, cultiva sentimentos sem consciência. Essa foi sua interpretação do perigo de música, que a música afeta nossos sentimentos ou nossa alma
sem consciência ou sem razonamento da nossa consciência. Pode ser bem, mas pode ser mal também, isso. Outra pessoa, Leonardo Bernstein, o famoso, como se fala? Compositor. O famoso compositor americano do século passado. Ele falou assim: a música é terrivelmente especial. Ponto, ponto, ponto. Não precisa passar pelo sensor do cérebro antes que possa atingir o coração. Vou ler de novo para compreender. Está boa a tradução? Obrigado. A música é terrivelmente especial. Não precisa passar pelo sensor do cérebro antes que possa atingir o coração. Pode meditar. Essas duas pessoas distintas falaram quase a mesma coisa relacionado com o afeto que música pode ter em nós. Então, acho que com isso é suficiente para... Não sei se vocês têm perguntas e comentários. Existe muito mais para dizer, mas não queremos largar muito. Já tem uma pergunta aqui, irmão. Só uma coisa, ô Jonathan. Ele tinha falado, o irmão Douglas tinha mencionado Isaías 14. A gente não ia ler essa passagem? E Ezequias? Aliás, Ezequiel. Ezequiel 28. Foi só fez a menção. Ezequiel 28, 13. Se quer ler. Ezequiel 28, 13, né? É. Vou ler aqui. Ezequiel 28, 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. E no dia em que foste criado, foram preparados. Continua? Isso é suficiente. Fala aí de... você está falando do rei do Tiro, mas é figura da caída de Satanás. Nós interpretamos essa escritura e fala dos tambores e pífaros. Tambores, percussão, não? E pífaros, creio que são... Pífaro, se eu não me engano, irmão, é uma espécie de flauta mais aguda. Uma quê? Flauta. Uma flauta, isso, pequena. De sopro, Isso. instrumento de vento. Isso, sim. Em Isaías, fala de Violas. violas ou aludos. Posso ler aqui? Leia. Isaías 14, verso 11, né? Diz: já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Essa é outra classe de instrumento. Eu não tenho mais comentários, só que está referindo a Satanás
utilizando instrumentos musicais. Ok. Então, a pergunta aqui do chat. Irmã, posso usar instrumentos quando canto ao Senhor no meu particular? Pode, mas esse não é um instrumento para o benefício das pessoas presentes. Esse não pode ser algo que apresentamos a Deus como adoração a Ele, porque o que Deus não quer é uma banda de boa música nos céus. O que Deus quer, as corações nossas, alegres, cantando. E esse é o que Deus quer. Então, de outro jeito, todos nós teremos que ser musicais para chegar aos céus. E esse não é o que Deus quer. Eu vou contar para você uma experiência pessoal. Passou um tempo na minha vida quando eu fiquei deprimido muito. E largo tempo, certas coisas. E eu não pode funcionar na Assembleia, não podia funcionar normalmente em minha vida. E até que um dia eu fui a uma orquestra, se fala orquestra? Sabe, parte do meu problema foi que a cabeça estava tratando de resolver meus problemas e estava dando voltas, não estava progredindo. E quando eu escutei uma certa classe de música, parece que mudou meu ser provincialmente por causa com essa música, era música clássica, né? Nesse caso. E me ajudou de deixar meus problemas com o Senhor, relaxar, e acho que foi um benefício. Eu lembro quando eu era jovem também, na escola, e era difícil para mim na universidade, no colégio, na faculdade. Então, quando eu volto cada dia de tanta pressão e tantas coisas na vida, e o melhor remédio para mim era sentar-me no piano, esquecer de todas as coisas do dia e tocar música. E com isso meu ser se compôs. A música pode beneficiar nesses sentidos, mas para adorar a Deus em assembleia não tem seu lugar. Outra pergunta, no mesmo sentido, ele fala: existe algum tipo de instrumento que não é adequado ao cristão, assim como ritmos? Não sei, irmãos. Eu acho que nesse estado a pessoa tem que julgar diante do Senhor que coisa pode tocar para a glória do Senhor. Algo. Eu tenho um neto que gosta da música, é só 8 anos de idade, e ele gosta dos tambores, muito. E eu tenho pouca reserva que pode procurar essa classe de instrumento, mas às vezes na escola é bom aprender algum instrumento para desenvolver seu ser, sua alma, seu corpo, e
Então, para mim, cada pessoa tem que contestar por si mesmo essa pergunta. Amém. Outra irmã colocou: se possível, gostaria que comentasse sobre o episódio de Davi quando tocava a harpa. Quando dançava ou quando tocava? Repite. Quando tocava a harpa. Tocava. Ou Urias. Eu creio que seria na parte de quando ele foi chamado para tocar para Esaú, Saul. Se não for, a irmã pode colocar aqui, me corrigir. É isso mesmo. É isso. Que escritura está falando? A de 1 Samuel, e o irmão leu um pouco, que Davi tocava e o espírito mal saía. E ele se sentia bem. De quando tocava a Saul. Desculpa, agora sei. Claro, ele tocava harpa, não? E fez bem para Saul. Mas em que ponto, eu não sei a pergunta. O outro que entende pode contestar. A irmã quer perguntar, falar, desenvolver mais a pergunta? Então, a minha dúvida é sobre o real significado que isso tem para nós. Como que a gente deve interpretar esse episódio? Vou ler o que o irmão Darby escreveu uma coisa. Você quer traduzir, Jonathan, ou eu traduzco? Pode ser. Vou ler em inglês primeiro e depois vamos a traduzir. If I could put a poor sick father to sleep with music, I would play the most beautiful I could find. But Ok. if I could put a poor sick father to sleep with music, I would play the most beautiful I could find. Se eu pudesse colocar um pai pobre para dormir com uma música, eu tocaria a música mais bela que eu achasse. But it would only spoil any worship as bringing into the pleasures of sense into what ought to be the power of the Spirit of God. But it would only spoil any worship as bringing in the pleasures of sense into what ought to be the power of the Spirit of God. Mas ele estragaria qualquer adoração. As bringing in the pleasures of sense into what ought to be the power of the Spirit of God. Na medida que trazia o poder do pecado, do sentimento, sin. No. No. Estragaria adoração a Deus porque estava levando, dando mais importância aos prazeres da alma ou sensuais, em vez de ser movidos pelo poder do Espírito de Deus. Não sei se em outras palavras, para coisas humanas de enfermidade de pai enfermo, uma pessoa que necessita algo para calmar,
por exemplo, quando entramos em um funeral e todo mundo está triste, chorando, a vezes a música ajuda a compor-se su coração por meio de essa música que toca. Mas se tratamos de usar essa música para adorar a Deus como forma de melhorar nossa apresentação de louvor a Deus, esse vai estragar. Então, David estava tocando para ajudar as coisas de Saul quando estava mal, tormentado por um espírito mau. E então ele ajudava em tocar a música. Depois, também, David utilizou música para adorar a Deus, carnalmente ou fisicamente. Mas esse foi no Velho Testamento e não é outra forma de adorar a Deus carnalmente. E no Novo Testamento nós não participamos porque adoramos em espírito e verdade, não fisicamente com instrumento. Mais uma pergunta. Vou ler. Sou muito emotiva e muitas vezes, quando ouço ou canto hinos, me derramo em lágrimas. Posso estar incorrendo no erro de não estar adorando verdadeiramente ao Senhor e estar sendo tomada apenas por emoções? Isso é difícil porque não conhecemos o coração da pessoa. Existe esse perigo de que música só para a alma, sem espírito, mas eu acho que se ficamos pensando de eu mesmo, de mim mesmo, algo não está bem. Quando estamos adorando a Deus, não ficamos pensando de nós mesmos, ficamos pensando de Cristo Jesus e falamos de Ele, não de nós mesmos. Pergunta no chat agora. Boa noite, irmão. Como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, está relacionado com o Salmo 150? Os Salmos 15 são limitados apenas ao povo judeu e não à igreja? Salmo 150, ele se refere. Salmo 150, e que versículo no Novo Testamento? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E eu não vejo conexão com Salmo 150, onde alabamos a Deus toda a criação. Talvez, Jonathan, você sabe o propósito dessa pergunta melhor que eu. Eu creio que deve estar se referindo a ser, já que é lícito usar de instrumentos, não seria lícito também adorar a Deus em certas ocasiões para ganhar pessoas, não sei, né? Não sei qual é o intuito exatamente do irmão. Eu creio que não, porque a adoração ela é a Deus, né? Não é a homens. Então, se nós devemos saber o que é a vontade do Senhor. Se Ele não quer isso, então não é algo lícito se fazer. Não seria interessante a irmã perguntar, não? Só para ficar mais claro a conexão que ela quis Foi o fazer? irmão, se ele quiser fazer a pergunta, ou se quiser digitar, continuação.
Mas ele Uma- também colocou uma outra parte, irmão, talvez eu possa ir respondendo. Ele fala, o Salmo 150 está limitado apenas ao povo judeu e não à igreja? O Salmo 150 está falando de pessoas terrenais que vivem nesse mundo e adoram a Deus aqui, ao Senhor aqui no mundo, não nos céus. Tem certa aplicação no milênio que eles vão adorar, alabar a Deus. Toda a criação vai adorar a Deus, ou alabar a Deus melhor. Não, louvar a Deus no milênio. Mas nós somos em Cristo e somos um povo celestial e adoramos a Cristo nos céus e nossa relação é diferente que eles. O irmão ainda não falou da parte, mas aí também tem uma pergunta. Você quer fazer, Onassis, a pergunta que você colocou? Tá. Na verdade, acho que seria legal comentar um pouco, né, do por que não utilizamos instrumentos musicais nas reuniões, né? Qual é o princípio, propósito de não se utilizar, de se louvar, né, cantar os hinos somente com as vozes, né? Acho que seria interessante comentar algo nesse sentido. Podemos ver em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Essa palavra circuncisão não existe uma palavra boa em português, concisão em inglês. Quer dizer que não tratamos de melhorar a carne para adorar a Deus. Servimos a Deus no espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nós adoramos a Deus no espírito, não carnalmente. A música, por exemplo, um incrédulo pode tocar instrumento melhor que cristão. Você acha que esse vai ser aceitável a Deus? Um incrédulo tocar um instrumento, um hino, e ele está em pecado ainda? Pode Deus aceitar isso? Acho que não. Nós deixamos tudo essa forma de adorar a Deus que utilizaram no Velho Testamento. Em João 4 podemos ver o que o Senhor mesmo falou à mulher samaritana quando ela discutia com ele, falando de Jerusalém e Samaria, e o Senhor Jesus então completou mais ensinança a ela. Deixa eu ver. Verso 20? Pode ler 20, 21 até 24. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui o Senhor Jesus não só defendeu adoração no templo de Jerusalém, porque este actualmente existia nesse tempo, mas ele deu mais ensinança para ela do tempo presente, quando o homem natural está completamente abandonado ou deixado, porque quando o mundo crucificou a Cristo Jesus, a prova, a provação, como se fala, do homem terminou. E o homem foi pronunciado completamente mal. E Deus já não ia de procurar o bem dos judeus adorar em Jerusalém, porque ele escolheu os israelitas para representar a ele e para adorar a ele. Mas quando eles rejeitaram a Cristo Jesus, essa prova terminou. O homem ficou mal. E então Deus não quer mais essa classe de adoração natural, com música e com bandas e tudo isso. Ele tem que, o homem necessita ser nascido de novo. Necessita um novo homem. E só quando somos nascidos de novo, temos vida de Ele, podemos, em verdade, adorar em espírito e em verdade. Por isso, os incrédulos não podem adorar. E por isso, por outro lado, nós que somos crentes, nascidos de novo, não vai adiantar nossa adoração incluir coisas que foram agradáveis ao homem natural, como música, como beleza e ouro e cerimônias do templo. Todo isso já não tem mais lugar para nós. O irmão respondeu aqui, ele disse, eu quis dizer que existem igrejas que usam o Salmo 150 como uma razão para o uso do instrumento. Sim. É, Esse é para os judeus e não para a igreja. É interessante que em nenhum lugar no Novo Testamento fala de música instrumental na adoração. Só existe em Apocalipse referências a harpas e instrumentos numa forma simbólica ou figurativa de oração. Mas em nenhum lugar à parte no Novo Testamento temos música como para adorar a Deus. Para o homem e sua necessidade, tudo bem, podemos utilizar para nossas necessidades, mas para apresentar a Deus e não dar adoração, não tem lugar. Gostaria só de fazer algum comentário. O Anácio ele tinha mencionado do porquê que a gente não deve, de uma forma formal nas reuniões, né? A gente não deve usar instrumentos musicais. Acho que o irmão já falou bem a respeito disso, mas gostaria só de acrescentar mais algumas coisas. Todo culto que a humanidade prestou a Deus, seja Israel, seja a igreja, ele era em conformidade com a revelação que Deus dava para aquele povo. Que a gente leu agora, né, em João, que é o que o Senhor fala para a mulher. Vou ler aqui de novo. No verso 23.
Mas a hora vem, e agora é a hora, né? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, né? E em verdade. Ou seja, conforme a revelação que eles teriam, o que eles tinham, o que eles tivessem. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso que é muito importante a adoração ser conforme a revelação que nós temos do Senhor. Naquela época, a revelação que eles tinham é que eles deveriam usar os instrumentos musicais. Tanto que é ordenado a isso, né? A questão dos instrumentos musicais era uma ordenação explícita do uso dos instrumentos. Para a gente não tem nenhuma menção disso. Como o irmão Douglas mencionou, para o nosso uso cotidiano, eu acho super válido. Tanto que tem terapias com música, né? Musicoterapia. Eles fazem uso da própria música para curar doenças, aliviar sofrimentos e tudo mais. Mas no que se diz a revelação, no que se diz a forma formal, né, de se adorar, a gente não tem nenhuma instrução objetiva sobre isso. Tipo, adorem com saltérios, com as harpas, como era no Antigo Testamento. A gente não tem isso. Mas, pelo contrário, né, adorar em espírito, em verdade. A questão da adoração de dentro para fora, não meramente exterior. Só mais uma coisa que o irmão tinha falado antes, o irmão Douglas. Sobre a questão da música, atualmente, que ela tem se tornado muito rítmica, né? Eu tinha ouvido um estudo, um tempo atrás, referente à música, e é justamente isso que tem acontecido ao longo dos séculos. Porque, assim, antes a música, como é que ela era? Ela era muito melódica, ela muito harmoniosa. Até o século XVIII, se eu não me engano, que foi, tipo, as grandes mentes da música, né? Tipo, Mozart, Bach e tantos outros compositores, grandes compositores. E hoje em dia a gente vem, tipo, decaindo a ponto de que a música basicamente só tem batida, só tem um ritmo, que é o que a gente vem. Depois do rock, não parou e não, piorou. Vem o funk, depois música eletrônica, um funk carioca, que nem é música, né? E tantas outras coisas mais aí. E eu achei muito interessante o irmão ter comentado isso, que é a questão do ritmo, ela mexe com a gente, né? Ela dá vontade de mexer o corpo, né? A questão do ritmo mesmo. O irmão até mencionou a questão dos tambores de guerra, né? Em várias nações usavam isso quando iam à guerra. E é bem interessante isso, que isso tem sido propagado de uma forma tão massiva para a população mundial, né? A questão da música rítmica. É muito claro isso. Você pega e vê as top músicas, basicamente todas são músicas pautadas no ritmo. Você não tem mais a questão da melodia, você não tem mais a questão... Até tem, né? Mas é bem, bem difícil achar isso, se comparado a como era antes. E é bem interessante isso. E acredito que vai mudando a mentalidade das pessoas ao longo do tempo que vai passando, né? Sendo exposto a esse estilo de música massivamente, constantemente. E sem contar as letras, né? Que são colocadas em acompanhamento desse ritmo. Que, tipo, né? Músicas degradantes que... Enfim. Mas eu achei bem, bem interessante o irmão ter comentado isso. O irmão Denis traduziu aqui direitinho a parte que o irmão leu do Darby. Vou ler aqui. Se eu pudesse colocar um pobre pai doente para dormir com música, eu tocaria a mais bela que pudesse achar. Mas apenas estraga qualquer adoração quando se insere o prazer dos sentidos naquilo que deve ser o poder do Espírito de Deus. Darby. E uma pergunta, seguindo aqui, de uma irmã. Eu vejo irmãos, homens, varões, gravarem versões dos hinos. Uma irmã poderia fazer o mesmo? Você vai perguntar, contestar, Jonathan. Essa eu deixo para o irmão. Você grava para cantar e para outros ouvir? Isso, esse é o contexto. Se ela poderia, uma irmã, gravar os hinos para outros irmãos ouvirem
igual alguns irmãos fazem, né? O Amado Batista. Todo me é lícito, mas não todo convém. Depende da situação, né? Deus quer ouvir as vozes das mulheres, mas não para tomar liderazgo na Assembleia. Desculpa, Felipe queria falar? Só comentei que o Amado Batista está presente aqui na transmissão. Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Eu Não penso... aceitou a face. Eu penso que esse dom, o dom de música, ele é natural da pessoa, né? A pessoa nasce com esse dom. Só que eu, por exemplo, eu gosto de tocar. Eu sempre fui músico desde a minha meninice. Desde os meus 13 anos, eu cantava numa banda, agora chamada banda, né? Cantei até os meus 20 anos, quando eu me converti. E depois, eu deixei as coisas que eu fazia antes, e agora eu tenho as coisas do Senhor para fazer. Eu tenho as músicas, eu gosto de tocar. Então eu toco porque é um prazer meu tocar, porque a música, né, tá dentro de mim também, é na minha alma, né? Porque a música, ela deixa a pessoa, mexe com o quê? Mexe com a alma. A música não mexe com o espírito, mexe com a alma, é gostoso, a gente começa, né, ver os sons que Deus fez, todas as harmonias que Deus fez, tudo certinho. Então agora eu posso gozar, porque eu sou o crente agora, eu não sou mais. E eu gosto de fazer isso, essa harmonia. E eu vejo que se uma irmã tem um dom, e ela quer cantar, ela quer tocar, e ela quer cantar, não na Assembleia, viu, Douglas? Não seria na Assembleia exercer esse dom, mas tocar um piano, por exemplo, e cantar, né? E colocar esse vídeo, esse áudio, por exemplo, esse vídeo dela tocando e cantando, não na Assembleia. Eu penso, hein? Não tem nenhuma base agora na palavra de Deus para falar da mulher, mas eu penso que não tem problema nenhum. Ela tá cantando, não é? Tá cantando, não na Assembleia, tá cantando porque ela gosta de fazer aquilo e está fazendo para o Senhor. Ao invés de eu gravar as músicas do mundo, que eu sei tocar muito bem, e são várias, eu não faço, eu toco essas do Senhor, que eu gosto de fazer os hinos agora, né? Os salmos que a gente cantava, corinho de criança, então eu faço isso. E eu acredito que não haja nenhum impedimento para a mulher fazer isso, tocar um instrumento musical. E já que ela nasceu com esse dom, né, que se ela é musicada, podemos dizer assim, eu não vejo nenhum problema para ela continuar, não como uma artista, né? Ninguém vai ser artista aqui, não é isso, mas vai desenvolver. Eu tenho piano, acredito que, não sei se tem irmã aí que tem algum instrumento, toca algum instrumento. Quem toca um instrumento aí? Deixa eu ver, quem toca um instrumento, levanta a mão, é lá. A Nathalie, a Maria José. Quem mais? A Lude, que eu sei que toca, a Raíza, a Eliana. Então, eu não vejo nenhum problema nesse caso de tocar e cantar coisas do Senhor. E eu, Maria Josela. Eu posso fazer, dentro desse mesmo pensamento, eu ouço rádio pela graça e ali tem canções em que mulheres, assim como na Assembleia, nós mulheres cantamos junto com os homens. Mas na Rádio Pela Graça não é a Assembleia, no entanto, ali tem mulheres cantando. No caso, junto com, poderia ser essa gravação, junto com o Arão? Pode. Olha, você ouviu, né? Ela existe, eu também ouvi. É um homem e uma mulher cantando. Agora, a pergunta foi, por exemplo, de só uma mulher cantando. Eu não creio que tenha problema. O Douglas sabe, existem irmãs, Douglas, irmãs que cantam nos Estados Unidos sozinhas. Eu ouvi uma irmã cantando, tocando piano também,
não sei se é no Inário como é que chama? E agora, Jonathan, me ajuda aí, como é que chama o Inário lá? Não? Tem todo o Inário gravado e tem irmãs cantando. Ô Douglas, não tem irmã que canta e tocam piano aí, e cantam violão e outras coisas? Depende do lugar. É um pouco difícil dar uma contestação geral para isso, porque depende da situação, né? Quando nós juntamos para cantar hinos com piano, a irmã melhor, a pessoa melhor é uma irmã e ela toca bem piano e ficamos contentes com a participação que ela faz. Agora, não sei, nesses outros casos, para cantar ao público, eu não posso contestar essas coisas que não sei. Não seria uma gravação, né? Fazer uma gravação e publicar na internet. Seria essa a pergunta que alguém fez? Foi essa a pergunta? Isso, foi esse o sentido. Uhum. Gravar um hino e publicar ele na internet. Uma irmã gravar um hino e publicar na internet. Não, acho que tá bom mesmo. Se o senhor dirige, pode fazer. Sim. Isso mesmo. Estou confortável com essa resposta sua. Se o senhor dirige, pode fazer. É isso mesmo. Agora, aquilo que a gente usava para o mundo, a gente vai usar para o Senhor. Agora é só a gente fazer uma distinção, né? Ter essa distinção de as coisas que eu fazia, né? Antes, as mãos que roubavam antes, não roubem mais. Trabalhe agora. Usa essas mãos que você usava para roubar, para trabalhar, para ganhar seu sustento, para poder ajudar o irmão, como fala o versículo. Então agora, essas mãos que tocavam bailes, começava às 11 da noite, terminava às 4 da manhã, que tocavam para o mundo, né? Para a falsa alegria do mundo, vai usar agora. Eu uso para o Senhor, né? Eu tenho as coisas que eu gosto para fazer, mas eu faço para o Senhor agora. É bem diferente. O irmão enviou aqui a resposta. Ele demorou um pouquinho para responder, porque ele é da Bolívia. Ele estava usando o tradutor para fazer a pergunta. Ele diz, 1 Coríntios 10, 23, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ele usou essa passagem porque é uma exortação a essas igrejas que usam instrumentos e danças deliberadamente, já que são gêneros como... existem hoje gêneros como salsa cristã e sem lugar, são carnais, são cristãos carnais, são estilos carnais sendo usados dizendo ser usados para adoração cristã. E ele fala que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Foi esse o sentido dele citar o versículo. Sobre esse irmão aí, talvez ele não saiba, mas existe até música eletrônica gospel e música, eu acho que é funk gospel. Tipo, não para na salsa, o negócio desce mais. Aqui no Brasil o contexto seria desses outros ritmos. Verdade. Eu acho que tudo isso é devido a abandonar um princípio muito importante que a gente acha lá em Salmos 119, 54. Diversas coisas acontecem porque tipo, as pessoas, né, a cristandade abandona a própria palavra e começa a inventar a doutrina. Salmo 119, 54 diz: os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Acho que é um princípio importante para a gente seguir. O que a gente deve cantar? Os estatutos, a própria palavra. E aí você vê, tipo, as pessoas louvando homens e fazendo tantas aberrações aí. E, tipo, é meio que uma coisa puxa a outra também, né? Porque, assim, aí as pessoas acabam colocando esses ritmos, né? Essas músicas excessivamente rítmicas,
e aí já meio que muda um pouco a letra, e quando pensa que não, já foi. Uma coisa vai levando a outra, um abismo chama a outro. Eu penso que quem já... Eu não sou mais jovem, eu já sou idoso, né? Mas já fui jovem, como vocês aí. Fui jovem como vocês, mas o que acontece? A tendência o Salmo 150 diz que você pode trazer tudo, qualquer tipo de instrumento, e o homem já vai... É claro que aquilo lá era na lei, eles tinham esses instrumentos, como você vê lá no Salmo 150, né? Olha lá, ó. Trombeta, saltério, harpa, adufe, flauta, instrumento de cordas, né, símbolos sonoros, e vai além, né? Aí o homem quer trazer todos esses, antes essas denominações, essas seitas, segundo, né, nos fala o Melk e o Atos, que também são músicos, elas antes não deixavam entrar, só entrava... E agora, em que instrumento que entrava só antes? Era assim, agora, antes entrava um instrumento, o Felipe ia falar alguma coisa? Tinha um só instrumento, e depois eles foram deixando que entrassem outros instrumentos. Aí acabou entrando uma avalanche, né? Agora tocam rock, é isso daí. Mas isso aí é o mundo, gente. Isso aí não podemos nos espelhar, porque eu vejo que é o mundo. O que é? Aquilo que eu não podia fazer mais, por exemplo, eu não podia fazer mais, não devo fazer mais, né? Ficar fazendo som agora, eu consigo ficar fazendo som, se eu for num barzinho, ficar fazendo som no barzinho lá, das 11 até as 4 da manhã, eu consigo fazer isso. Mas eu vou fazer isso? Eu vou ficar cantando rock? Não vou ficar cantando mais para os incrédulos. E o que eles fazem? Eles não cantam para os incrédulos, entre aspas, né? Eles trazem para dentro da Assembleia. Já que os jovens querem, gostam, são muito musicados, o que nós vamos fazer? Vamos trazer para dentro da igreja, e aí nós vamos poder chamar os jovens também para dentro da igreja com isso. Mas não é isso. Isso não chama. Quem chama é o Senhor Jesus, né? Nós temos que ser atraídos pela pessoa do Senhor Jesus, não por música, não por um grande pregador, não pelo número de pessoas que tem ali, nem porque se eles fazem, tem como disse um irmão, né? A irmã que contou nos comentários, ela convidava o marido para ir na reunião da Assembleia, não, da denominação dele. Ele perguntava para ela, qual é o grupo que vai tocar lá hoje? Conforme o grupo que fosse tocar, ele ia. Conforme o grupo que fosse tocar, ele não ia. Se ele gostasse, ele ia do grupo. Então, o que aconteceu? O homem trouxe para dentro, e nós não podemos nos espelhar agora por essas denominações que tem todo esse lixo aí, né? Isso não serve para nós como exemplo, né? Não serve. E nós temos que ficar com a palavra mesmo. E porque o que a gente faz? A gente promove cânticos, é que nós não temos tanta oportunidade assim, né, de estarmos juntos para podermos cantar, porque senão a gente cantaria todo dia. Não é, Felipe? Não é, Jonathan? Quem mais que gosta de cantar? Eu vi a Lude Fernandes cantando aí, um corinho de criança. Muito bom. O que significa isso? Nada. Não é? Ela gosta, ela faz aquilo, cantou para as crianças. Eu gostei também. Né? Me edificou. Então, tudo que edifica, né, serve para o cristão, mas não devemos tomar como exemplo esses. Eles querem trazer tudo para dentro. Quanto mais eles puderem encher a igreja de coisas, né, e para jogar Cristo do lado de fora, eles vão fazer. E isso não serve para nós como espelho, né? Isso não, eu nem conto com isso, né? E o que nós cantamos com o nosso coração, né? Com o nosso espírito, coisas espirituais, agora com coisas espirituais. Um instrumento não bate, como foi falado. Se eu fosse cantar uma canção para uma pessoa pobre, né, doente, eu cantaria as melhores das canções. Mas na Assembleia não tem isso. Não tem a melhor voz. Não tem uma voz boa na Assembleia. Ele canta bem. E aí a gente vê uma pessoa do nosso lado, assim, cantando totalmente desafinado.
totalmente, aquilo é gritante aos nossos ouvidos. Mas para o Senhor não é. Eu tenho que ficar muito calado, escutar ela cantar. Ela está cantando para o Senhor, não está cantando para mim. Não está cantando para mim. Ela está cantando aquilo para o Senhor. E está sendo aceito do jeito que sobe lá. Eu acho que ela tem do jeito que sobe a música dela, no fim o tom se ajusta, né? Antes de chegar no Senhor, dizendo assim. Então, mas nós é diferente, não é mais daquilo que a gente estava acostumado no mundo, sabe? Que só aqueles que sabiam, né, que eram considerados, eram vistos com bons olhos, né? Mesmo no meu tempo, muitos dos que se converteram aqui também em Limeira eram músicos e eles eram bem cotados, né, na sociedade, eles gostavam deles, só que agora eles chegam lá na reunião, eu também chego na reunião e canto igual todos cantam, né? A minha voz não sobressai, não. Minha voz é a minha vozinha, né? Uma coisa para o Senhor, outra coisa para... Eu quero falar uma palavra acerca desse versículo, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas. Eu acho que as pessoas tomam muita liberdade desse versículo e colocam fora toda a Bíblia, dizendo que todo me é lícito. Esse versículo não está dizendo que podemos pecar e é lícito, podemos desobedecer a Bíblia. Está falando que a meta das coisas é Cristo e não uma regra de leis. Cristo é nossa meta. Ele decide as coisas corretas e as coisas que não são corretas. Nós vemos que pessoas estão tomando liberdade de julgar o que é correto e não por si mesmo, e eles mesmos decidem que uma coisa é bom, então façam e não dão referência a Cristo, se agrada a Ele ou não agrada a Ele, se é conforme a sua palavra ou não é conforme a sua palavra, e esse não é bom. Está falando das coisas de comer carne que foi sacrificado a ídolo, etc., ou não foi, é questão de certa identificação, e se as pessoas o fazem por o Senhor, então convém, mas se não fazem por o Senhor, não convém. Não sei se essa ajuda que não tomamos esse versículo como pretexto para fazer qualquer coisa que queremos. Uma última pergunta, por causa do horário. A irmã perguntou. Teve uma irmã que comentou sobre Davi tocar. Queria que o irmão comentasse sobre quando ele dançou. E outra irmã perguntou, um cristão pode dançar? Eu he dançado com meus netos quando eram pequenos e acho que era bom, mas eu não faço parte de nenhuma dança mundial. Os homens querem de toda forma, de toda maneira, justificar um cristianismo judaizante. Eles querem justificar, porque eles querem aprovar segundo as escrituras, que, por exemplo, usar o Velho Testamento, para trazer as coisas para a igreja que tem vocação celestial. Eles querem trazer as coisas que são dos judeus, próprias dos judeus, querem se justificar por ter trazido essas coisas para a igreja. Eles querem importar tudo que está no Velho Testamento, eles querem trazer. Por quê? O que eu vejo? A fé vê o invisível. E a fé não vê o que é aparente, né? A fé vê o que é invisível. E o que acontece? Eles querem, o interessante para eles é ter as igrejas cheias. Quanto mais coisas visíveis eles puderem trazer
para dentro da igreja, melhor, porque eles ficam mais cômodos, prende as pessoas. Isso é o diabo, né? Eu vejo a mão do diabo bem assim, direta, clara para mim, né? Eles querem prender as pessoas desviar, todo aquilo que desvia os olhos de Cristo é do mundo. Tudo que desvia os seus olhos de Cristo é do mundo. Então, o que eles querem fazer? Preencher aquilo que deveria ser por fé, pelo Espírito, né? Nós cantamos através do Espírito para o Senhor, louvando ao Senhor, não demonstrando aquilo para homens, nada. Eles querem preencher, então, o tempo, esse tempo, ou as coisas vazias com coisas visíveis, coisas palpáveis, né? Que eles possam ver, palpar, porque aí não tem graça, né? Perde a graça, porque as coisas da fé pode perder a graça para as pessoas. Se você levar alguém para uma reunião, ele vai achar muito estranho. Algum denominacional, se você levar para uma reunião, ele vai achar estranho. Mas aqui não tem nada. Que nem disse um irmão, né, uma vez, que ele convidou um denominacional para ir numa reunião, e quando saiu de lá, ele comentou para o irmão assim, poxa, mas parece que eu saí de um velório. Pode dar essa impressão. Pode dar essa impressão, né? Como se você tivesse saído de um velório. Porque lá são coisas espirituais, né? Estamos cantando para o Senhor, está lá no meio, né? Nós prestamos a adoração ao Senhor, nós temos o Espírito Santo no meio, ainda que em fraqueza, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque nós vemos a fraqueza, né? Nesses últimos tempos, nas reuniões, os dons faltantes, né? Quantos dons, né, não estão espalhados aí no meio dessa cristandade professante. Então a gente sente essa falta, a gente sente essa fraqueza, né? E isso que não temos que fazer, saber o que não usar esses parâmetros, né, que eles usam para querer demonstrar por A mais B, né, que o que eles estão fazendo. Se Davi dançou, né, porque se Miriam dançou, por que não pode ter um ministério? Olha só de onde que eles têm o ministério da dança. É um ministério da dança agora. As pessoas os cantores são levitas, agora não são nem mais cantores, são levitas, né? As mulheres devem ser levitas também, devem ser filhas de Levi também, as mulheres da família de Levi. Então, mas não tem nada a ver aquilo que Davi fez também, que foi uma alegria que ele estava no Senhor, e tem a sua propriedade ali no contexto que Davi fez, né? E ele era um rei escolhido pelo Senhor, conhecia o Senhor, né? Eu queria fazer um comentário, né? Eu contava uma história antigamente, era uma história que eu inventava para ilustrar, né, algo. Só que aí um irmão aqui em Brasília, o Rafael, fala o nome dele que eu pedi autorização. Ele conta uma história e eu achei muito, muito interessante, né? Quando ele estava para fazer 15 anos de idade, estava com 14, ia fazer 15, a mãe dele perguntou para ele, né? Rafael, você quer uma festa ou você quer uma viagem? Né? Você está fazendo 15 anos. Aí ele, mãe, festa de 15 anos é para menina. Eu sou menino. Menino não gosta de festa de 15 anos. Eu quero viagem. E aí a mãe dele, né, falou, tá bom. Comprou a passagem, fez tudo para ele, preparado. Só que aí no dia do aniversário dele, o que apareceu? Levaram ele, arrumaram ele todinho, com toda a roupa de gala, e levaram ele para uma festa de 15 anos, né? Dele, que ele não pediu. E ele se sentiu muito constrangido. Tava os amigos dele, todo mundo, né? Zoando ele, porque era uma festa que normalmente não é festa de menino. Menino não faz festa de 15 anos assim. E aí teve o baile, né? Teve a valsa com a menina, toda aquela coisa que era para ser de menina, fizeram com ele. E até mesmo o bolo. A mãe dele pediu para fazer um bolo, né? Fala, é Rafael, 15 anos. E aí, o padeiro, pensando que era de menina, fez Rafaela, 15 anos. Porque achou tão estranho, né? Um menino. Então foi uma coisa totalmente inusitada. Ele se sentiu completamente honrado na hora. Não, ele se sentiu constrangido, ele se sentiu mal. Hoje ele conta e dá risadas, né?
Eu contava uma história mais ou menos parecida, mas era algo que eu inventava para ilustrar. Quando ele me contou essa história, eu pedi para ele, ele disse que eu podia contar. E eu gosto de contar a história assim para mostrar. Ele tinha demonstrado o desejo dele, do que ele queria para o aniversário dele. Ele queria uma viagem. Esse era o desejo que ele demonstrou para a mãe dele. A mãe dele podia ter a melhor das intenções. Decidiu fazer uma festa de 15 anos. Isso, no coração dele, na hora ali que estava acontecendo, ele se sentiu muito mal, se sentiu constrangido, se sentiu zombado. E isso não foi bom para ele. No dia não foi bom. Ele estava lá, mas contrário à vontade dele. Então, imagina Deus, que pelo Espírito Santo inspirou os apóstolos para escrever toda a palavra e nos dando princípios de tudo que nós devemos fazer, né, para adorá-lo. Ele disse como quer ser adorado, ele disse como quer que o ministério ocorra nas reuniões, ele disse tudo isso. E aí nós, com as melhores das intenções, vamos inventar um jeito novo. Será que o Senhor vai se sentir honrado? Será que ele vai se sentir bem com isso? Eu acho que ele vai se sentir como o Rafael se sentiu na festa de 15 anos, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar isso como princípio para nós. Deus, ele disse o que ele quer. Ele disse o que ele quer para ser adorado, como ele quer ser adorado, como ele quer que o ministério aconteça. Ele já disse, está tudo na palavra. Todos nós, quando estudamos a Bíblia, é para aprender isso. Como o Senhor quer que eu o sirva, como o Senhor quer que eu faça isso ou aquilo. Se ele me disse algo, obedeça. Isso vai agradar o coração dele. E é isso que eu queria comentar. Se algum irmão quiser fazer algum comentário também, final. Se não, se algum irmão puder orar por nós. Vamos dar graças? Te agradecemos, Senhor, por mais esta reunião que tivemos. Podemos falar de Tua palavra, falar das Tuas coisas, da Tua revelação para nós e da forma que o Senhor determinou para que fizéssemos a Tua vontade. E nós só temos a agradecê-lo por Tua misericórdia, por Tua revelação, por toda a Sua misericórdia para conosco. Te agradecemos por esses momentos que podemos desfrutar, apesar da distância, e que a Tua palavra possa frutificar no coração de cada um dos ouvintes aqui. E nós te agradecemos, Senhor. Só temos a agradecê-lo por todas as coisas. Nos dê uma boa noite de sono, guarde cada um de nós até o dia de sua vinda, que sabemos que pode ser até hoje mesmo. Nós pedimos a sua orientação, o seu direcionamento enquanto estivermos aqui nesse mundo mal. E é o que te pedimos, no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.